depois que a curva atinge essa velocidade máxima, o que se espera é que nos dias que se seguem haveria uma desaceleração. Ou seja, continuaria a haver aumento de casos, mas o número diário iria decrescendo. Se nós estamos falando do número de novos casos, nós temos que pensar que é alguém que contraiu a doença em algum momento do passado, desenvolveu os sintomas, chegou ao sistema de saúde e será recebido para tratamento, eventualmente, é o que se espera. Isso quer dizer que também essa pessoa irá necessitar de cuidados médicos por vários dias, que hão de vir. Então, quando se chega a esse momento máximo, nós não estamos no momento de pensar em diminuir as medidas de isolamento social. Na verdade, começa a pior fase da pandemia, onde haverá o maior estresse e pressão sobre o sistema público de saúde. O projeto que eu coordeno na Universidade Federal do Amazonas, o Atlas ODS Amazonas, com o evento da pandemia, tem direcionado seus esforços para monitorar os indicadores da pandemia no estado. Nós trabalhamos inicialmente com os dados oficiais do sistema de saúde, aqueles que são divulgados no boletim diário da Fundação de Vigilância de Saúde, portanto, os números oficiais. O trabalho consiste em avaliar a série histórica desses dados e os números produzidos diariamente, de duas maneiras: olhando para o passado, ou seja, os números já registrados, e através de modelos matemáticos, criar cenários, projeções para o futuro. Dependendo de como os dados são analisados, os resultados vão ser diferentes, e não só por isso. A metodologia utilizada permite que a cada dia sejam acrescidos dados tornados públicos no dia anterior e feitas novas simulações. Isso quer dizer que a cada dia o resultado será diferente, especialmente nessa fase em que estamos no estado como um todo, de uma curva que cresce de modo acelerado. A partir de hoje, nós vamos começar a analisar os dados do estado, separando os dados que têm como referência Manaus, porque nós detectamos que nos últimos dias há uma mudança no comportamento da curva para Manaus em relação ao restante do estado. Então, ontem ou anteontem, ou seja, os dados de ontem referiram-se aos dados projetados a partir da referência de 2 dias atrás, apontavam para o estado como a velocidade máxima sendo atingida da pandemia no dia 17 de maio. Acontece com os dados de ontem, esse número mudou, como era esperado, e dessa vez mudou bastante, foi para 31 de maio. Isso porque o número de casos registrados ontem foi um número bastante elevado em função da ampliação do número de testes. Esse é um efeito simplesmente pelo fato, esperado pelo fato de que se você aumenta a amostra, ou seja, o número de pessoas que são avaliadas, naturalmente o número de pacientes detectados com a doença também tende a aumentar. Não quer dizer que tenha havido alguma mudança real no processo de transição da pandemia. Por isso é muito cuidado, muita atenção, porque é mesmo complicado analisar esses números. Talvez a gente tenha que olhar menos para esses números aparentemente infalíveis e mágicos, pico e outras coisas, e avaliar, na verdade, a curva inteira e como a pandemia está se projetando pelo estado de uma maneira geral. Como eu disse, a velocidade em Manaus está diferente do que no restante do interior. Manaus foi o centro dessa pandemia, portanto aqui a pandemia já está numa fase temporalmente ou cronologicamente falando mais avançada, naturalmente. A velocidade de multiplicação, que é um indicador que tem nos ajudado a compreender as mudanças de fase na pandemia, indicam que para Manaus, hoje, nesse momento, o tempo de duplicação é de cerca de 14 dias, quer dizer, o número de casos duplica a cada 14 dias. É uma diferença bastante significativa em relação aos números do total do interior do estado. Nesse momento, somando todos os casos do interior, a velocidade da pandemia está por volta de 6 dias para duplicar o número de infectados. Então, nesse momento, quando falamos de tomar medidas que abrangem o estado inteiro, nós temos recomendado que seja analisado cada situação, porque cada município pode ser compreendido como uma população e que está enfrentando e sofrendo a pandemia em momentos diferentes. 50 anos de atividade profissional como médico infectologista, tenho visto muita coisa, sentido muita coisa. Tenho ensinado muita coisa, mas nada que se assemelhasse a essa pandemia. Primeiro que, apesar desse tempo todo, não vi nenhuma pandemia, ou seja, assisti a algumas epidemias, mas pandemia como essa, nunca tinha visto. É uma coisa, é um fato, é um fenômeno terrível, terrível.
E uma coisa que me incomodou mais ainda é porque não havia uma arma para combatê-la. Como uma epidemia de febre amarela, nós tínhamos a vacina, nós produzíamos a vacina. Esse não é o caso. As nossas armas, nós estamos totalmente desarmados. Só há um fato que realmente nós devemos nos apoiar. É o isolamento. Esse vírus é um vírus respiratório. Ele passa de uma pessoa para outra com muita facilidade. Então, o isolamento, e eu digo isso com coerência, eu estou isolado há mais de 50 dias, sem contato algum. Por quê? Porque, primeiro, que eu acredito que essa é a única arma que nós temos. Segundo, é porque eu também faço parte do grupo de risco, eu tenho mais de 70 anos. Eu queria passar isso para as pessoas. Usem isso, se apeguem a isso, porque não há outra alternativa. Eu vejo posturas messiânicas em relação a medicamentos. Eu não acreditei quase em nenhum ou nenhuma dessas experiências. A única coisa é a prevenção, e a prevenção chama-se isolamento social. Não acreditem em reunião alguma. Eu já vi tantos amigos meus, colegas de profissão, morrerem frente a isso. Então leve isso muito a sério. Fiquem em casa trancados, não faça contato com ninguém. Lave as mãos, use álcool gel em casa para se proteger.